Minha mãe passou a vida inteira me ensinando a ser uma concubina e lutar por favores. Mas, na hora de fazer as reverências rituais aos sogros, percebi que tinha me casado como a esposa principal. Então, meus 15 anos de treino árduo. Fingindo ser a coitadinha e armando ciladas. Fingindo ser a coitadinha e armando ciladas. Serviram para que quem vai assistir a esse show. Até que meu marido voltou da corte, onde foi humilhado. Olhou friamente para mim e disse: Yunfen, esses seus truques e manipulações. Ensine todos eles para mim. Minha mãe era uma concubina sem favores. No dia da minha cerimônia de maioridade, ela mesma me colocou no palanquim nupcial. Yunfen, vá, use todas as suas habilidades. Torne-se a concubina mais amada de todas. Faça com que ninguém jamais ouse nos menosprezar novamente. O palanquim balançava muito, chacoalhando, como um barco solitário à deriva na água. Mas permaneci sentada com postura impecável, com a coluna reta como um pinheiro, porque minha mãe sussurrou no meu ouvido por 15 anos. Damas nobres sem postura ao sentar, ou sem elegância ao andar, jamais serão aceitas na alta sociedade. Serão vistas apenas como brinquedinhos fúteis. Ela também disse que a verdadeira sedução é forjada nos ossos, fundida no sangue, e não algo vulgar exposto apenas na pele. Mesmo coberta pelo pesado véu vermelho, você deve fazer seu marido, antes mesmo de ver seu rosto, perceber, através de sua aura serena, e de sua postura elegante, que você é diferente das outras. Acho que consegui, quando aquele cetro ruí de jade levantou lentamente o véu vermelho diante dos meus olhos. Eu controlei com precisão cada centímetro dos meus músculos. Meus olhos brilhavam como águas de primavera. Ergui timidamente meus longos cílios. No instante em que nossos olhares se cruzaram, agi como um servo assustado, baixando rapidamente o olhar. Meus dentes mordiam levemente, de nervoso, os lábios vermelhos e carnudos. Minhas mãos brancas torciam a barra da roupa dentro das mangas, com os nós dos dedos ficando brancos de tanta força. Essa sequência de movimentos fluidos e impecáveis foi ensaiada milhares de vezes na frente do espelho de bronze. Minha mãe dizia com absoluta certeza: não existe homem neste mundo capaz de resistir a tamanha delicadeza e charme. No entanto, o homem que eu achava que levaria a vida toda para agradar, o jovem e promissor vice-ministro de ritos Pei Yan, apenas me lançou um olhar indiferente. Aquele olhar parecia verificar apenas se uma mercadoria estava intacta, como se estivesse cumprindo mais uma tarefa burocrática da corte. Ele se virou em silêncio e foi até a mesa servir 2 taças de vinho nupcial. Meu coração apertou de repente, como se uma corda esticada de cítara fosse tocada bruscamente. O manual de instruções da minha mãe nunca mencionou essa situação. Seguindo o roteiro, ele deveria estar atordoado pela minha beleza agora. Deveria vir correndo, segurar meus dedos gelados com suas mãos quentes, e jurar amor eterno, um casal para toda a vida. Aquelas baboseiras das quais eu já estava pronta para zombar. Sufoquei o pânico dentro de mim. Levantei-me para pegar a taça. No instante em que ele se virou para me entregar o vinho, rocei meus dedos, leves como uma pluma. Rocei de leve as costas da mão dele, um toque quase imperceptível. Aquele contato morno, trazendo uma sensação de formigamento sutil, foi resultado de uma distância e força que calculei meticulosamente. O coração de qualquer homem deveria ter disparado, mas Pei Yan reagiu como se tivesse encostado em brasas ardentes, puxando a mão de volta num reflexo instantâneo, a ponto de quase derramar o vinho. Dama Shen, vamos direto ao assunto. Ele tomou um gole de vinho, sua voz soando tão gélida quanto sua expressão, sem qualquer calor humano. Não existe o menor sentimento entre eu e você. Este casamento não passa de um decreto imperial, uma ordem que devemos cumprir. Nós apenas usaremos um ao outro para conseguir o que queremos. Eu preciso de alguém de origem limpa, uma esposa principal de conduta irrepreensível para gerenciar a casa, para calar a boca daqueles censores imperiais que vigiam minha vida privada dia e noite. E a sua família Shen também precisa do poder e influência da família Pei como apoio. Portanto, após o casamento viveremos em pátios separados, sem interferir na vida um do outro. A água do poço não se mistura com a do rio. Senti um zumbido estrondoso na minha cabeça, como se um sino gigante tivesse sido golpeado bem em cima de mim. Esposa principal, eu não sou uma concubina. Fui criada e treinada a vida toda para ser uma concubina favorita capaz de ofuscar todas as outras. Mas na hora H, eu fui efetivada e promovida. Todas aquelas habilidades que pratiquei dia e noite, adular os poderosos, puxar o saco de quem está no topo, seduzir para ganhar favores, competir em beleza, rivalizar nas sombras, fingir fraqueza para ganhar pena, chorar graciosamente como flores na chuva.
fazer insinuações maldosas, manipular os outros para fazer o trabalho sujo. Esses trunfos secretos que guardei as 7 chaves. Vou usar em quem? Não tem nenhuma irmã rival no harém para competir pelo cargo. A enorme mansão Pei está completamente deserta. Com quem vou brigar? Com as flores e plantas do jardim? Ou vou lutar contra o ar? Fiquei paralisada no lugar, em choque total. Esqueci de chorar. Esqueci de controlar minha expressão. Esqueci todas as reações que deveriam seguir o manual de instruções. 15 anos de treinamento profissional desmoronaram naquele instante. Vendo-me naquele estado, pasmada feito uma tola. Pei Yan pareceu muito satisfeito com o efeito causado. Ele virou o resto do vinho de uma só vez. Pegou casualmente um documento não lido da mesa e caminhou em direção ao escritório sem nem olhar para trás. Já está tarde. A madame deve descansar cedo. Jogou essas palavras friamente. E sua figura alta logo desapareceu além da porta pesada. As criadas e a casamenteira já tinham se retirado, sensatas. Só restou eu naquele quarto de núpcias enorme e luxuoso, diante de uma mesa cheia de iguarias requintadas, porém frias, e um par de velas vermelhas de dragão e fênix, derretendo solitárias como lágrimas de cera. Caminhei lentamente até o espelho, olhando para o meu rosto meticulosamente maquiado, o estilo impecável, os lábios pintados. Uma beleza de tirar o fôlego, e uma beleza completamente inútil. Toda essa beleza, antes mesmo de ter a chance de desabrochar, já murchou precocemente. Respirei fundo. Peguei os hachis. Agarrei com vontade um pedaço enorme e suculento de porco-dompo. E enfiei tudo na boca. Que se dane a disputa por atenção. Para manter o corpinho em dia eu passei fome por quase 2 semanas. Primeiro incho o bucho, depois eu penso. No dia seguinte, bem cedo, exibindo olheiras enormes inchadas, fui servir o chá aos meus sogros. É claro que foi de propósito. Passei metade da noite com um lenço embebido em água salgada no rosto, só para criar esse visual miserável. O Manual da Noiva, capítulo 2, seção 3, diz claramente: para recém-casados, se o marido for frio, jamais faça um escândalo. Isso seria amadorismo. O segredo é recuar para avançar. O silêncio vale mais que 1000 palavras. Interpretar a vítima perfeita, com olhos inchados como nozes maduras, vale mais que qualquer acusação verbal. E como esperado, minha sogra, Sua Alteza a Grande Princesa, assim que viu meu estado deplorável, segurou minha mão imediatamente com o coração partido. Seu rosto, muito bem conservado, estava cheio de preocupação. Oh, minha querida, o que aconteceu? Foi o Yan. Aquele moleque insolente te intimidou. Imediatamente baixei a cabeça, apertando o lenço com força, e tremendo os ombros levemente sem dizer nada. Apenas deixei escapar da garganta um som abafado. Um soluço contido e doloroso. O volume foi milimetricamente calculado. O suficiente para que todos ouvissem. Mas demonstrando que eu estava sofrendo horrores. Tentando me segurar. Como uma esposa sensata que morre de medo de causar problemas. Meu pai é o ministro de pessoal. Minha sogra é a nobre grande princesa. E meu sogro é o grande preceptor, respeitado por todo o império. Pei Yan, sendo o único filho precioso deles. Mesmo que não vá com a minha cara, terá que manter as aparências. E lá veio ele, com aquele rosto bonito fechado, emanando uma aura gélida. Mãe, não dê ouvidos a eu. Ouvir quem? A grande princesa lançou um olhar fulminante. Sua aura de realeza dominou o ambiente. Se não vou ouvir ela, vou ouvir você, seu cego insolente. Olha o que você fez com essa menina tão doce. Olha o estado de sofrimento dela. Na noite de núpcias, você teve a audácia de dormir no escritório. Se isso se espalha, onde a família Pei vai enfiar a cara? A expressão de Pei Yan escureceu ainda mais. Estava tão sombria que parecia tinta nanquim. Espiei ele discretamente pelo canto do olho, rindo diabolicamente por dentro. Sabe de nada, inocente. Achou que ia ganhar de mim. O que minha mãe me ensinou não serve só para a cama. Cada centímetro desta mansão é meu campo de batalha. Durante o café da manhã, entreguei uma performance digna de Oscar. A da nora boazinha e sofredora que aguenta tudo calada. A cada bronca que a sogra dava nele, eu soltava um chorinho falso para acompanhar a trilha sonora. De vez em quando, secava minhas lágrimas invisíveis com o lenço, fazendo a cara de a culpa é toda minha, e implorando silenciosamente por favor, não briguem com ele bem estilo Santa Imaculada. Executei a tática de recuar para avançar com perfeição. Ao final daquele café da manhã tenso, o Pei Yan foi esculachado de cima a baixo, e mal conseguiu dar uma garfada na comida. Eu, por outro lado, conquistei toda a simpatia e o carinho dos meus sogros. Além de uma pilha de caixas que, só de olhar, já se vê que contém joias caríssimas. Como recompensa, ao sairmos do salão principal, Pei Yan caminhou ao meu lado,
e rosnou algumas palavras por entre os dentes, com uma voz tão fria quanto o gelo do inverno. Yunfen, é melhor você parar enquanto é tempo. Levantei a cabeça lentamente, e usei aqueles meus olhos que preparei com tanto esmero, vermelhos e inchados, para encará-lo com inocência. Minha voz soou doce e suave, com um tremor na medida certa. Marido, eu fiz algo errado para te deixar bravo. Ele olhou para minha cara de choro, tão digna de pena, que senti o ar travar na garganta na hora. Nem subia nem descia. Ele ficou tão sufocado que seu rosto lindo ficou vermelho. No fim, ele só pôde sacudir as mangas com raiva. E como se tivesse um demônio correndo atrás dele, saiu andando a passos largos. Vendo as costas dele, furioso mas sem ter onde desabafar, senti um prazer indescritível. Isso é para você aprender a não me menosprezar. E por ter ido dormir no escritório. Se é para eu ser a esposa principal, serei a mais ardilosa e a mais difícil de lidar de todas. Voltei para o meu pátio de ótimo humor, quando estava prestes a pedir para as criadas inventariarem os presentes dos sogros e guardá-los no depósito. Vi Baixu, o servo pessoal do meu parceiro de cena, parecendo que estava com o rabo pegando fogo, entrar correndo desesperado. Jovem madame, é terrível. Aconteceu uma tragédia. O jovem mestre, no palácio, foi espancado no palácio por Sua Alteza, o príncipe herdeiro. O bracelete de jade suave que eu estava admirando caiu no chão com um estalo e se espatifou em pedaços. Que história é essa? Ele é um homem feito, alto e forte, e deixa baterem nele por aí, e ainda por cima na corte imperial. Imediatamente me lembrei do capítulo 5, seção 7 do manual da minha mãe. Quando o marido sofre um revés. Como uma esposa virtuosa deve ser gentil e atenciosa, para derreter o gelo em seu coração. Pelo visto, minhas habilidades supremas finalmente terão alguma utilidade. Quando cheguei ao pavilhão Venshen, onde ele estava sentado ereto diante da escrivaninha, com as costas retas como uma lança, mas nas costas daquele manto oficial branco como a lua, havia a marca nítida de uma pegada, que havia sujado de poeira, aquele tecido de brocado tão requintado. O médico imperial estava aplicando o remédio com todo cuidado, mas ele não emitia um som sequer. Seus lábios finos estavam comprimidos numa linha reta, e o maxilar estava travado com força, revelando a fúria que ele tentava conter. Dispensei todas as criadas. Peguei pessoalmente uma tigela de sopa de ginseng morna, e fui até ele com passos miúdos, colocando-a suavemente ao alcance de sua mão. Marido. Deixei minha voz suave como a brisa da primavera. Eu fiquei sabendo. Você está bem. Ele não olhou para mim. Seus olhos profundos continuavam fixos nos documentos à sua frente. Com uma voz gélida como um freezer, ele disse: não é da sua conta. Que teimoso. É o típico caso de quem prefere sofrer a perder a pose. Caminhei lentamente para trás dele, olhando para aquela pegada nas costas dele que incomodava extremamente a visão. Uma estranha compaixão surgiu inesperadamente em meu coração. Estendi a mão, querendo ajudá-lo a alisar as rugas humilhantes em seu manto. Não me toque. Ele gritou severamente. A voz estava cheia de uma irritação violenta, como se seu território tivesse sido invadido. Fui pega de surpresa por aquele grito repentino. Minha mão congelou rigidamente no ar, sem saber se subia ou se descia. A atmosfera instantaneamente ficou tão constrangedora que parecia ter congelado. Vi suas mãos fechadas com força em punhos, as veias saltando no dorso da mão, tremendo levemente. Entendi que aquele homem, que parecia indiferente e frio como uma montanha, na verdade tinha um orgulho assustadoramente forte. Ser humilhado publicamente pelo príncipe herdeiro hoje, diante de todos os oficiais civis e militares, para alguém tão arrogante e orgulhoso quanto ele, provavelmente era pior do que a morte. Dei um suspiro silencioso. Recolhi minha mão silenciosamente e recuei para o lado. Minha mãe dizia que quando um homem está em seu momento mais vulnerável com o ego ferido, qualquer consolo verbal é pálido e inútil, podendo até causar o efeito contrário. Nesse momento, tudo o que você precisa oferecer é companhia silenciosa e um abraço caloroso. Esqueça o abraço. Tenho medo que ele transforme a vergonha em raiva e me jogue para fora. Mas companhia, isso eu ainda consigo oferecer. Então fiquei parada silenciosamente ao lado dele, sem falar nada e sem deixá-lo sozinho. Ele olhava seus dossiês, e eu estudava minhas unhas. No quarto, ouvia-se apenas o som dele virando ocasionalmente as páginas, e a brisa do lado de fora, roçando as folhas de bambu com um farfalhar suave. O tempo passava gota a gota, aquela atmosfera sufocante e deprimente no quarto parecia ter se dissipado um pouco. Ele finalmente largou o pincel de cinabro que segurava, e virou a cabeça lentamente para olhar para mim. Seu olhar era extremamente complexo.
Havia indagação, havia dúvida, havia cautela. E ainda um traço de emoção que eu não conseguia entender no momento. Você fez aquilo de propósito esta manhã. Ele não usou um tom de pergunta, mas sim uma afirmação gélida. Pisquei os olhos e mudei imediatamente para o modo inocente, olhando para ele com total confusão. O que o marido está dizendo? Yunfen não entende. Ele soltou um riso frio, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Não precisa mais atuar na minha frente. Esses seus truques de ciúmes e disputas de mulheres do pátio interno podem até enganar minha mãe. Pessoas de coração mole como ela caem nisso, mas eu não. Meu coração parou por um segundo. Foi como se alguém tivesse despejado um balde de água fria na minha cabeça. Fui descoberta. Tão rápido assim. Você cresceu desde pequena ao lado daquela sua mãe concubina. Sei exatamente que tipos de truques sujos você aprendeu observando-a. Eu vejo tudo com clareza. Na voz dele havia um sarcasmo e um desprezo indisfarçáveis. O ministro Shen, ao casar você comigo, realmente fez um cálculo muito esperto. Meu rosto empalideceu instantaneamente. Todo o sangue sumiu. Afinal, ele sabia de tudo. Ele sabia da minha origem. Sabia da identidade da minha mãe. Sabia do propósito pelo qual fui treinada. Então, desde o começo, ele estava cheio de desprezo e desconfiança por mim. Toda a minha atuação, aos olhos dele, não passava de um palhaço patético, encenando um monólogo ridículo e risível. Uma onda gigante de vergonha e raiva subiu ao meu coração. Cerrei os punhos, e as unhas bem cuidadas cravaram fundo na palma da minha mão, causando uma pontada de dor. Sim, tudo o que você disse está certo. Decidi chutar o balde de vez. Sou filha de uma concubina mesmo. Sou cheia de segundas intenções. Eu só queria usar esses truques baixos e vulgares para ganhar simpatia. E daí? Ergui a cabeça teimosamente, olhando direto nos olhos dele. Meus olhos ficaram vermelhos incontrolavelmente, mas segurei com todas as forças, não deixando cair uma única lágrima. Essa é a minha arma. Mas que importa? Pei Yan, você se acha tão nobre e superior, tão incrível, mas você não é igual. Para se firmar na corte real, pela glória da família Pei, você se casou comigo de bom grado. Essa mulher que você despreza do fundo da alma. Nós não passamos de farinha do mesmo saco. Ele ficou sem palavras com o meu discurso. O rosto dele mudava de cor, pálido e lívido. Um espetáculo e tanto. Ficamos num impasse, como dois galos de briga furiosos. Ninguém queria desviar o olhar primeiro. Depois de um longo tempo, ele riu de repente. Naquele sorriso havia um toque de autodepreciação, um toque de impotência, e um brilho estranho que eu nunca tinha visto. Você tem razão. Ele olhou para mim e disse pausadamente e com clareza: nós somos o mesmo tipo de pessoa. Ele se levantou bruscamente, caminhando passo a passo na minha direção. Instintivamente quis recuar, mas meus pés pareciam ter criado raízes. Ele estendeu a mão e com 2 dedos segurou meu queixo com precisão, me forçando a levantar a cabeça e encará-lo. Yunfen. Ele fixou o olhar nos meus olhos. Em suas pupilas insondáveis parecia haver um redemoinho girando. Já que você sabe atuar tão bem, sabe tramar tão bem, e é tão perita nessas artimanhas escusas, me ensine. Duvidei seriamente da minha audição. Ou talvez o chute que o príncipe herdeiro lhe deu o deixou delirando. Ou o que você disse. Pei Yan soltou meu queixo. Lentamente. Ajeitou as roupas levemente desalinhadas. Aquela calma e compostura. Como se a pessoa que perdeu o controle agora há pouco nem fosse ele. Ele voltou a sentar-se à mesa com elegância. Pegou um pergaminho novamente, com um tom de voz tão indiferente, que parecia estar discutindo o que teríamos para o jantar. Eu disse: pegue esses seus truques, essas habilidades de sobrevivência doméstica das quais você tanto se orgulha, e me ensine tudo. Fiquei completamente atordoada. Meu cérebro simplesmente travou. De que tipo de manobra absurda é essa? Um homem feito, letrado nas escrituras dos sábios, um digno oficial da corte com um futuro brilhante. Quer aprender os truques de disputa por favor das mulheres do pátio interno. Senhor Pei. Sua cabeça não foi danificada pelo chute de Sua Alteza, o príncipe herdeiro foi. As palavras escaparam da minha boca. Esqueci meu disfarce. O rosto dele escureceu ainda mais num instante. Ele apertou o dossiê em sua mão até estalar. Parecia estar se segurando ao máximo. O príncipe herdeiro tem coragem, mas nenhuma estratégia. Não passa de um bruto. Não é de se temer. Mas por trás dele estão a imperatriz que domina a corte e toda a família Wang. Ele respirou fundo, reprimindo a raiva de ter sua ferida tocada por mim. Falou com uma voz fria e resignada. Minha base na corte ainda é frágil, e minhas forças são poucas. Confrontá-los diretamente
Seria como jogar um ovo contra uma pedra. Seria suicídio. Acho que comecei a entender o que ele quer dizer. Ele quer salvar a pátria por meios indiretos. Quer usar o feitiço contra o feiticeiro. Mas os meus truques são táticas obscuras usadas por mulheres no pátio interno. Não são dignas de serem mostradas em público. Eu hesitei um pouco. Essa mudança de cenário é drástica demais. Usá-los na solene e majestosa corte imperial. Talvez não seja muito apropriado, certo? Se é apropriado ou não, só saberemos se tentarmos. Ele levantou os olhos para mim, com um olhar afiado como o de uma águia, transmitindo uma determinação inquestionável. Você não os usou com muito sucesso esta manhã. Venceu sem derramar uma gota de sangue. E fez com que minha mãe ficasse ressentida com meu pai. Eu fiquei sem palavras, olhando para aquele rosto sedento por conhecimento. E aquela expressão bela e determinada de quem busca vingança. De repente achei que isso poderia ser interessante. Passar tudo o que aprendi, os 15 anos de sabedoria da minha mãe concubina. Ensinar tudo para esse meu marido azarado. E deixá-lo usar intrigas palacianas para disputar favor na corte. Só de imaginar a cena, já sinto uma empolgação estranha. Muito bem, dei um tapa na coxa. Cheia de bravura, eu disse, eu te ensino. Mas vou avisando logo. Essa é uma técnica exclusiva. Quanto vai custar a mensalidade? Peião ergueu as sobrancelhas, com um sorriso quase imperceptível no canto da boca. Todo o pátio interno da mansão Pei ficará sob seu comando exclusivo. As chaves do cofre estarão em suas mãos. E você define sua própria mesada. Esse pagamento é suficiente. Fechado. E assim, nossa noite de núpcias, em uma atmosfera extremamente bizarra, transformou-se dramaticamente num curso de intrigas domésticas. A primeira lição da escolinha. Eu puxei um banquinho e sentei-me solenemente à frente dele. Limpei a garganta, adotando a postura de professora rigorosa que minha mãe usava comigo. Aluno Pei, hoje vamos começar com a primeira lição. É a mais fundamental e importante de todas. A arte de demonstrar fragilidade. Pei Yan manteve a expressão séria. Estendeu um papel de arroz de alta qualidade na mesa. Molhou o pincel na tinta. E realmente se preparou para fazer anotações.